Olá, pessoal. Vamos para mais uma aulinha? Hoje nós falaremos sobre verbos em câmbio, tão utilizado em espanhol, que pode ser cobrado pela habilidade 05 do Enem, como já foi no ano 2014, numa das questões. Olha só, galera, verbos em câmbio indica aí verbos que vão mostrar mudança de sujeito ou de sujeitos. Pode ser mudanças graduais, lentas, momentâneas, involuntárias, voluntárias, radicais, de causa ou ação anterior, e muitas vezes, sim, causas alheias, né, ao sujeito ou aos sujeitos. É o seguinte, alguns dizem que nós temos 5, outros dizem 6, outros dizem 7, chegam até a dizer 8 verbos em câmbio. Nesta aula 3, eu vou abordar sobre 6 verbos em câmbio. Quem são esses 6? Nós temos o verbo poner, nós temos o verbo volver, nós temos o verbo hacer, nós temos o verbo convertir, nós temos o verbo quedar e chegar a ser. Esse último, inclusive, é colocado por alguns como exemplo de perífrase verbal, mas depois eu vou falar disso, tá certo? Então vamos começar? Olha só, galera, qualquer desses 6 verbos que eu citei, eles podem vir no presente, no passado ou no futuro. Podem ainda vir acompanhados ou não de pronomes complementos indiretos, que são aqueles como o me, o te, o le, o se, né, que o pessoal chama que é se, si, mas na verdade isso é se, o nos, o os e o les. Alguns, inclusive, chegam a colocar nas suas explicações, alguns livros, alguns professores, em vez de colocar volver, coloca volver-se, poner, poner-se, convertir, convertir-se, chegar-se, hacer-se. É a mesma coisa, desde que mostre mudança, tá certo? O primeiro caso que eu vou abordar é o verbo volver. Para quem não sabe, o verbo volver quer dizer voltar. Ele é utilizado para quê? Que mudança ele vai indicar? Gente, o verbo volver, ele vai indicar uma mudança, a característica dele é a mudança no caráter, na personalidade da pessoa. E essa mudança nessa personalidade, ela é negativa, tá certo? Então, o que difere o verbo volver dos demais que eu falarei ainda, é que o verbo volver vai indicar uma mudança na personalidade, e essa personalidade vai ser mudada de forma negativamente. Ele tem como características, por exemplo, ele ser involuntário, essa mudança ela ser rápida, muitas vezes sim, essa mudança é duradoura, tá certo? Então, essa é a característica do verbo volver com o verbo em câmbio. Mas a principal, essas são as características, na verdade, mas a principal é que ele vai mostrar uma mudança na personalidade de forma negativa. Bom, e aí para dar um exemplo, alguns exemplos, uma das mudanças é no caráter. Então, eu posso dizer, por exemplo, assim, que Bruna se ha vuelto perezosa. Então, eu digo assim, que Bruna se tornou preguiçosa. Observe que eu não disse se voltou, porque não pode, né? A gente adapta ao português. Então, eu digo, Bruna se ha vuelto perezosa, dizendo aí que houve uma mudança de caráter nela, de personalidade dela. Ela não era assim, tá vendo? Ela não era, e se tornou preguiçosa. Preguiçosa não é uma característica boa, né? A mesma coisa se eu dissesse assim, me volvi, na verdade, me volvi egoísta. Então, eu estou falando de mim. Observe que eu utilizei o me volvi egoísta. Então, nesse sentido, eu quis dizer que eu me tornei egoísta. Eu mudei a minha personalidade, eu tive uma mudança, eu não era, mudei. E essa mudança foi negativa no meu caráter. Então, o verbo em câmbio, volver, quer dizer voltar, ele indica justamente essa mudança no caráter. Mas também ele é utilizado para indicar uma mudança no jeito de ser da pessoa, como eu falei, na personalidade. E, geralmente, talvez vocês encontrem no sentido de nacionalidade. Por exemplo, eu digo assim, me estou volviendo brasileña. Então, eu posso dizer que eu estou me tornando brasileira pelo tanto de tempo que eu estou no Brasil. Seja no sotaque, na mudança, no jeito de se vestir, no jeito de comer, no jeito de tratar as pessoas, na música que eu estou ouvindo, numa coisa que eu aprendi, enfim. Quando o pessoal diz, tá uma típica brasileira, né? Que o pessoal fala geralmente com o estrangeiro, com o gringo que vem de fora. Então, me estou volviendo brasileña, é que eu digo assim, que eu estou me tornando brasileira. Então, também é uma mudança
no caráter, no caso aí, na personalidade, que muitas vezes está ligado à nacionalidade. Não é que eu estou falando do RG da pessoa, de onde a pessoa nasceu, não, estou falando do jeito, da personalidade. Essa é a marca do verbo volver. O verbo volver também, gente, é utilizado para indicar uma mudança causada por situações alheias. Por exemplo, eu posso dizer assim, desde que Márcio saiu do Brasil, se tornou, deixa eu ver aqui, teimoso. Então, eu posso dizer, desde que Márcio ha salido, ha dejado o Brasil, se volvió caprichoso, que é como a gente diz, teimoso. Então, aí eu digo, na situação de que uma pessoa, o fato de ele ter saído, né, uma situação ali, ele saiu daqui e foi para outro lugar, né, saiu do Brasil e foi para outro lugar, então ele se tornou aí teimoso, ele não era e se tornou. Então, de qualquer forma, todos esses exemplos que eu dei, seja na questão do caráter, seja na questão da nacionalidade, ou ainda seja na questão de condições alheias, eu estou indicando aí, através do verbo volver, uma mudança, né? Uma mudança que muitas vezes pode ser duradoura, como eu caracterizei, uma mudança que pode ser rápida, uma mudança que pode ser involuntária, mas que você vê que a marca dessa mudança é uma marca negativa, tá certo? Então, essa é a característica do verbo volver, a gente usa muito ele. Outro verbo que nós gostamos muito de usar e que caiu no Enem, na prova de 2014, como já abordei anteriormente, é o verbo poner. Qual é a marca, professora, do verbo poner? Qual é a diferença do verbo poner para o verbo volver? Então, vamos lá. O verbo poner, ele é momentâneo, ele é espontâneo. Tá vendo a diferença? Ele é momentâneo e ele é espontâneo. No verbo volver, eu disse que ele era duradouro, no caso desse, não. Agora, ele tem a mesma característica do verbo volver na questão da involuntariedade. Ele também é involuntário, tá certo? Então, ele é momentâneo, espontâneo e involuntário. E ele é usado para que situação? Bom, a gente pode usar ele de 3 formas. A gente pode utilizar ele para a questão do aspecto ou situação física, que foi o que caiu no Enem também. A gente pode estar ligado à questão do ânimo, ter ligado à questão do ânimo, que também foi utilizado na prova de 2014, um dos textos da prova de 2014, e ele também pode ser utilizado na questão de saúde. Vamos começar por esse da saúde. Por exemplo, eu detesto ficar gripado. Eu digo assim, odio, olha, preste atenção, odio, que é como eu digo, odeio, poner-me enferma, ou poner-me gripada, eu posso dizer assim. Então, a gente tem aí a construção com ênclise com o verbo poner, poner-me. Então, mostra um aspecto da saúde. Também posso dizer assim, se havia puesto enfermo de tanto trabalhar na quarentena. Então, ficou doente de tanto trabalhar na quarentena. Então, é outro exemplo de aspecto de saúde. Mas eu posso também falar de ânimo. Por exemplo, na questão de 2014 do Enem, que eu acabei de falar já essa terceira vez, ele diz assim, no supe que poner-me me puse feliz. Me puse feliz. A gente tem aí uma situação de verbos em câmbio, no caso do poner, utilizando com aspecto anímico. Me puse feliz. Também eu posso dizer assim, que Maria se ha puesto nerviosa, se ha puesto irascible, se ha puesto caprichosa, enfim, falar no sentido ou alegre ou triste, eu posso utilizar aí no sentido positivo ou negativo. Esse aí não tem essa questão da mudança negativa, não. Você pode dizer, se ha puesto alegre, se ha puesto nerviosa, se ha puesto irascible, você pode dizer qualquer um, se ha puesto perezosa, se ha puesto muito feliz, qualquer um dessas situações vão mostrar o estado anímico, que é quando a gente usa o verbo poner. Só que o verbo poner, como eu já disse anteriormente, ele é utilizado para a questão também do aspecto, ou no aspecto físico, né? A gente pode dizer aspecto físico ou forma física. Por exemplo, eu posso dizer assim, se ha puesto gordo por la quarentena. Então, ficou gordo devido à quarentena. Eu também posso dizer assim, que se puso guapa para la fiesta. Então, aí eu posso ter também que a pessoa ficou bonita para a festa. Então,
pode estar falando de aspecto físico, que foi como caiu em 2014 nesse mesmo texto do Enem. Tinha assim, no super que ponerme, aí falando de aspecto, não soube o que vestir, tanto que o Enem até no enunciado explicou, né, que a primeira parte do verbo vem falando sobre vestir uma roupa. Tá certo, gente? Então essas são as características do verbo poner. O terceiro verbo que nós vamos abordar é o verbo ser, ou como alguns gostam de falar, ser-se. O ser, ele tem algumas características um pouco diferentes desses dois anteriores. Um pouco, porque, por exemplo, igual o verbo volver, ele é duradouro. Só que ele é duradouro, ele é lento e ele é causado, essa lentidão dele, esse duradouro dele, é por conta de um processo. Ou seja, uma mudança que indica um processo. E esse processo é lento, esse processo é duradouro e esse é um processo voluntário. Tá? Então, é uma mudança que vai indicar um processo voluntário, duradouro e lento. Tá bom? E com quem ela é usada? Gente, esse verbo ser, ou ser-se, esse verbo em câmbio é utilizado para várias coisas. Por exemplo, ele pode mostrar uma mudança de ideologia, que é o caso que eu mais vejo geralmente. Por exemplo, eu digo assim, se ha hecho comunista. Se ha hecho comunista. Então, eu estou falando aí do verbo fazer. Se tornou comunista. Ou eu posso dizer também em relação à profissão. Se hizo maestra, ou seja, virou professora, se tornou professora. Ele também pode ser utilizado nas situações que vão indicar mudança de religião. Ou ainda um processo pelo qual a pessoa passa. Por exemplo, a religião, eu digo assim, se hizo espírita, ou Ceará, né? A gente também pode falar no futuro, não tem problema algum. Não sei se eu tinha abordado anteriormente, mas você pode usar, acredito que sim, no presente, passado, futuro, com ou sem pronome. Então, eu posso dizer assim, Ceará espírita, né? Ou seja, se tornará espírita. Se hizo evangélico, protestante, católico, o que for ateu, qualquer uma dessas formas também eu posso utilizar com o verbo ser, ou ser-se. Posso utilizar o pronome ou não. E a gente tem o caso também com idade. Então, se eu digo assim, com idade, não de anos, né, mas assim de estado, de idade. Então, eu digo assim, se hizo maior que eu, se tornou mais velho que eu. Eu posso dizer também assim, que se hizo jovem, se tornou jovem. Então, a gente também pode utilizar ele para essa situação. Tá bom? E o processo que eu falei na questão assim, se eu mudo o meu aspecto de alimentação, então eu posso dizer assim, me tornei vegetariana, me hizo vegetariana. Então eu posso utilizar também como para indicar uma mudança, que é um processo, né? Você se tornar vegetariana não é um processo rápido, por isso as características do ser, né? Que é um processo lento, é um processo duradouro, não é isso? E muitas vezes ele vai ser voluntário, vai dar pessoa, mas eu me tornei evangélico, me tornei espírita, ateu, comunista, todas essas situações, professora. Então, todas essas situações vão exemplificar a questão do verbo ser-se, ou ser, tá bom? Então, por enquanto, nós já vimos 3 verbos de mudança. O outro verbo de mudança, que é o quarto em importância, é o verbo quedar, ou quedar-se. Esse também já apareceu no Enem, num cartaz sobre a acessibilidade. Se eu não me engano, não sei se foi em 2013 ou 2012, mas enfim. A questão vinha falando, era um cartaz que vinha falando sobre uma campanha de respeito ao uso das vagas de deficiente. E aí, a expressão que tinha lá é: se quédate com mi aparcamiento, quédate com mi discapacidade, não aumentes mis barreiras. Era o que tinha lá no cartaz, que foi uma das questões do Enem. Mas a expressão quedar quer dizer o quê, professora? Quedar é ficar. Eu não falei das outras, mas eu acredito que deu para perceber que poner é pôr, e no caso a ser é fazer. E quedar quer dizer ficar. Alguns podem ver quedar-se, como eu já disse, pode vir com pronome ou sem,
mas ele tem que mostrar uma mudança. E quais são as características do verbo quedar? Pronto, esse é diferente muito dos outros, porque ele tem como característica ele ser utilizado para mostrar consequência de causa anterior, que essa causa pode ser uma ação ou uma situação, tá certo? E em virtude disso, ele vai indicar muitas vezes uma coisa negativa. Muitas das vezes, eu não disse sempre. Quem sempre vai mostrar uma mudança negativa, a gente já viu no início da aula, que é o verbo volver. Já no caso do quedar, ele às vezes, geralmente, ele vai mostrar uma mudança de aspecto negativo, tá certo? Então, o verbo quedar, que quer dizer ficar, ou quedar-se, né, que pode vir com pronome, ele vai indicar, diferente dos outros anteriores, ele vai estar ligado a uma consequência de uma causa, alguns da colocam assim, uma causa anterior, que aí vai mostrar uma mudança duradoura, permanente e muitas das vezes uma mudança negativa. Veja bem, ele difere do volver, que o volver é sempre aspectos negativos, é o que marca ele a questão da negatividade na personalidade. Na questão do verbo quedar, é que geralmente é um aspecto negativo. E ele é usado para quê? Ele pode ser usado para várias coisas. Ele pode ser usado para reação física, ele pode ser usado, como a gente viu no caso do verbo poner, para uma reação anímica. Ele pode ser usado, que na verdade está dentro dessas duas, né, circunstâncias alheias, que essas duas situações, que alguns dizem até três, na verdade elas são ligadas à causa anterior. Então eu posso dizer, por exemplo, assim: después de la infección, se ha quedado enfermo por COVID. Então, depois da infecção, a causa anterior, ficou doente por COVID. Então, falando aí da questão da reação física. Mas também a gente pode ter reação anímica. Por exemplo, eu posso dizer assim: después que, um exemplo, quedou pobre. Aí eu digo assim: y se ha quedado en la miseria, ou se ha quedado tranquilo, ou se ha quedado sin amigos, ou ella se quedará sin que nadie lo sepa. Então a gente pode ter essas situações que mostrem causa anterior. Então a pessoa ficou doente por Covid devido à infecção, a pessoa ficou tranquila, ou como eu falei, a pessoa ficou pobre, na miséria porque ficou pobre. Então todos esses mostram a causa anterior. Ele é um pouco parecido com a questão do volver, né, que eu falei que é circunstância alheia, né? Então, quando eu falei que a pessoa, devido a um fato, né? Por exemplo, no caso do verbo volver, eu posso dizer assim: ganó el premio y se ha vuelto egoísta. Então, você tem aí que, por conta do prêmio, ele se tornou egoísta. Ele é um pouco parecido com o verbo quedar, mas veja bem, geralmente negativo, não sempre. Veja que eu citei a situação de tranquilo, eu posso dizer feliz, eu posso dizer alegre, não necessariamente ele só é negativo. Isso é uma marca do verbo volver, tá certo? Bom, e aí já estamos finalizando, vou falar do penúltimo. O penúltimo é o verbo convertir. Alguns podem ver convertir-se. E qual é a duração dele? Qual é a característica dele? Já dizendo uma das características. Ele pode ser duradeiro ou duradouro, ele pode ser rápido, ele é marcado como radical, tá certo? Diferente dos outros, ele é radical, ele é duradouro, ele é involuntário também, como a maioria que nós vimos aqui. Então, ele tem essas características. Então, eu posso dizer assim, que é um dos exemplos que a gente geralmente dá. Se ha convertido uma boa persona. Eu posso dizer que fulana se converterá em minha melhor amiga. Posso também dizer que o sofrimento da quarentena se ha convertido em problemas emocionais. Posso também dizer que, deixa eu ver aqui, el agua se convertirá em vapor.
com o calor que está fazendo aqui no nosso Nordeste. Então, eu posso dar esses exemplos. Então, veja, são mudanças duradouras, como essa questão, por exemplo, da água se converter em vapor, é involuntário, vai ser rápida, no caso do exemplo da água, e radical, né? Então, a questão mesmo de se converter em uma boa pessoa, de se tornar minha melhor amiga, da questão dos problemas emocionais causados pela quarentena. Então, são exemplos aí de mudanças duradouras radicais e involuntárias. E, por fim, finalizando a nossa aulinha de hoje, vamos falar sobre o verbo chegar a ser. Alguns dizem, gente, que chegar a ser é perífrase verbal, perífrases verbales, que é o que nós chamamos no português de locução verbal, que será o tema da nossa quarta aula. Alguns outros dizem que ela é os dois, verbo em câmbio e perífrase verbal. Eu vou mostrar chegar a ser, nessa aula e na quarta, como os dois, tá certo? Ou só dizem que é verbo em câmbio, enfim. Chegar a ser, qual é a característica? O que difere ele dos outros? Olha, ele é duradouro, ele é gradual, ele também é um processo muito parecido com a questão do a ser, né, que eu falei que é processo, só que assim, diferente um pouco do a ser, ele é um processo duro, certo? Causado por esforço e muitas vezes permanente, tá? Essa é a característica do verbo chegar a ser. Então aí, como eu já disse, pode estar no futuro, no presente e no passado, mas geralmente ele é utilizado no futuro. Então, eu posso dizer aqui que os alunos que assistirão essa classe, chegarão a ser aprovados. Olha que bacana, amém, né? Eu posso dizer assim, chegarão a ser médicos, engenheiros, abogados, jueces, maestros, que mais a gente pode dizer? Policiais, gente, enfermeiros, nutricionistas, um monte de profissão aí, né, que vocês estão sonhando. Então, veja, chegarão a ser, eu estou utilizando também no futuro. Mas também eu posso dizer, inclusive utilizado com profissões, né, eu esqueci de falar isso, é utilizado com profissões, ele também pode ser utilizado com adjetivos, por exemplo, se eu digo assim, este notebook chegou a ser melhor antigamente. Então, eu digo, esse notebook chegou a ser bom antigamente, né? Chegou a ser o melhor em relação às outras marcas, né? Eu posso também dizer que, ainda voltando na questão da profissão, quer chegar a ser presidente, né? Estamos em época de eleição, famoso, blogueiro, vereador, alcalde, qualquer uma dessas profissões. Então, essa é a marcação do chegar a ser, tá certo? Então, esses são os verbos em câmbio, que eles podem sim e vão ser sim utilizados nos textos de diferentes vestibulares. Falando do Enem, que é nosso foco, tá na habilidade 5, certo? Então, tenham muita atenção em observar. Cuidado na hora de traduzir. Então, se eu digo assim, se volvió louco, cuidado para você não estar traduzindo se voltou louco, não é assim. Se tornou louco, ficou louco. Então, a gente dá uma adaptação ao português. Então, por isso que a gente faz questão de falar do verbos em câmbio, que muitas vezes a gente vê e diz, não, vai se traduzir assim, se voltou louco, não. Se voltou, fica estranho, né? Porque parece que voltou para si. Então, procurem dar uma olhadinha nesses verbos em câmbio, ver como é que são os usos que a gente usa bastante. Por isso que eu falei primeiramente do volver, do poner, do hacer e do quedar, que são os casos que a gente mais usa, mas principalmente o verbo volver é o uso mais comum. Então, procurar estar atento aos verbos em câmbio na língua espanhola, tá certo, gente? Espero que vocês tenham entendido os casos que eu expliquei, né, exemplifiquei, e nos vemos e até a próxima. Beijo!